Que bom estar aqui, queridos. Que bom estar aqui. Hoje eu estava em casa e me veio uma dor de cabeça muito grande. Mas, irmãos, pensa uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça que eu liguei para a Débora e falei, eu estou com muita dor de cabeça, mas muita. E eu falei para o Pedro Henrique, vai comprar um remédio para mim, porque eu não sou muito de remédio, irmãos, eu não gosto muito. Vai comprar um remédio para mim e me deixe dormir por 1 hora. Né? Aí ele me acordou depois de 1 hora e a cabeça estava num sino. Aí eu falei para a Débora, Margarida, fica de prontidão, né? Ela falou assim, avisa o pastor Érico. Eu falei, não, mas eu vou exercer a fé. E aí eu cheguei ali atrás agora, pedi para o Pedro orar, para o Pedro Henrique orar por mim. Irmãos, e é interessante, né? Na casa do Pai, o milagre acontece. Minha cabeça parou de doer aqui. É na casa do Pai, né, irmãos? Vim pedir para a Débora orar também. Às vezes a gente não acredita nessas coisas. Mas a gente precisa começar a entender, irmãos, que não que Deus não faz milagre em casa, em outros lugares, faz. Mas às vezes Ele quer ver até onde a gente vai, né? Até onde a gente permanece. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos. A importância da gente completar aquilo que Ele nos chama para fazer. Completar a nossa carreira. E eu quero começar com aquele... Não vou começar com o versículo que era Tiago. Vou começar com o do apóstolo Paulo também, que fala lá em 2 Timóteo 4:7, irmãos, que todo mundo sabe de cor, não é? Sabe ou não sabe? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Fala, eu guardo a fé, cumpro a carreira e vou sempre estar no combate. O que tem de diferente nesse versículo, queridos? E você acha que é diferente no versículo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu olhando esse versículo hoje à tarde, irmãos, um combate é bom. Só é bom quando você tem a certeza que ganha. Mas o combate em si, irmãos, uma guerra é bom. Um combate, uma luta, um combate lá na sua casa, um combate com o seu marido, um combate na hora da saúde, um combate nas finanças, é bom. É ou não é? Nunca foi. Então quando eu falo para você, vamos entrar num combate, você já pensa no quê? Vai ser difícil, vou ter que me armar, vou ter que lutar, eu vou ter que, né? Quando eu olhei e falei, gente, por que Paulo pôs o bom combate se combate não é bom? Vamos combater o Covid. É bom combater o Covid, irmãos? Mas ele não é um combate? Então eu deveria falar o quê? Vamos combater o bom combate do Covid? Ele fala, vamos combater o bom combate. Essa palavra, irmãos, eu fui pesquisar hoje, o bom, no grego, essa palavra é kalos, que significa, e eu achei que ia ter um significado totalmente diferente, e lá está escrito assim, ó, o significado. E eu pus só metade, um pouco do significado, que é grande o que está lá, está assim, ó, louvável, proveitoso, bonito, insuperável, admirável, gracioso, digno de honra. O combate, ele é admirável, ele é bom, ele é lindo, ele é louvável. Irmãos, quem olha para um combate e fala tudo isso? Ninguém fala. Porque na hora da tribulação, o que você fala? Meu Deus, a tribulação é problema, é transtorno, é causa, é não sei o quê. E a gente fala tanta coisa do combate. Mas a gente não fala o significado que deveria
deveria ser para nós. Que o combate é admirável. Por quê? Porque em Tiago, põe lá Tiago de novo para mim, fazendo um favor. 1, 2 e 4, fazendo um favor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, ou seja, tem um motivo de ser louvável, tem um motivo de ser admirável, tem o motivo de ser digno de honra, o passar por várias provações. Por quê? Depois que você passa, ela produz em você um caráter inabalável, ela te produz um coração íntegro, onde nada vai faltar. Então as tribulações, irmãos, nós estamos vivendo aí 1 ano e meio de um combate diário, senão você não estaria de máscara, senão você não estaria higienizando a mão, você está num combate diário para eliminar a doença, né, do Covid, né, evitar, né, a doença. Porém, irmãos, é um combate na sua fé, na sua mente, porque se você, assim, ai meu Deus, né, já vou, não espirrei não, irmãos, disfarcei, tá? Senão, né, é Covid. Irmãos, deixa eu falar, a gente já assusta, por quê? Porque é um combate, porque já entra a guerra na minha mente, já entra no meu físico, já entra, né, um combate. Mas tende por motivo de alegria, de honra, o passar de por isso. Então o adjetivo que Paulo põe ali em Timóteo, irmãos, ele põe porque mediante o Deus da tribulação que eu enxergo, eu me relaciono com a tribulação. Entenderam o que eu falei? Quando eu olho para o Deus, irmãos, que me permitiu passar por aquilo, e vejo o tamanho dele, irmãos, o adjetivo que eu vou pôr na frente vai produzir. O que diz em Romanos? Capítulo 5, versículo 3, se eu não me engano. Coloca para mim. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, irmãos, quando eu sei o adjetivo que eu vou pôr na frente daquilo que eu estou passando, eu sei que então, dentro de mim vai estar produzindo o que? Perseverança. Essa perseverança é experiência. Essa experiência me dá esperança. Amém? Então por isso que Paulo falou assim, o meu combate que eu passo, quer seja uma serpente me picar, quer seja me lançar num tacho de óleo quente, me lançar na prisão, me fazer qualquer coisa, ele é bom, porque está produzindo em mim experiência. Essa experiência vai me dar perseverança, essa perseverança vai me dar esperança da glória de estar com Cristo. Olha que diferença, irmãos. Então qual é o adjetivo nesse meio de tribulação, de perseguições, de coisas que você tem vivido, que você tem posto na frente? Porque se é ruim, irmãos, ai, Deus não me ama, tá ruim, porque para mim nada. Deixa eu te falar, não é o combate que Deus preparou que produz. Como diz a pastora Débora na pregação dela, irmãos, quando é pelas mãos, é obra, né? Mas quando é fruto produzido, irmãos, nasceu aqui, ó, de dentro para fora. Então Paulo fala, o seu combate tem que ser produzido de dentro para fora. Que aí sim produz o quê? Perseverança, experiência, esperança. Então eu te falo, irmãos, como é que tem sido nesse meio a sua tribulação? Qual adjetivo você poderia pôr aí agora, na frente? É bom? É bom o seu combate? Porque se não for, não está sendo produzido o que Deus gerou para produzir. Porque você está enxergando, baseado no que você está vendo, irmãos. E no que nós estamos vendo, irmãos, nada é produzido bom. Por quê? Porque é por isso que Atos, capítulo 14, versículo 22... ali quando Paulo está visitando as igrejas com Barnabé, ele fala o quê? Ele põe, ó, fortalecendo a alma
dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas o quê? Nos importa entrar no reino de tribulação. Abre porta da onde? Da onde, irmãos? Do reino de Deus? Tribulação abre porta do reino de Deus. Então por que você murmura quando ela vem? O nosso propósito aqui, irmãos, é fortalecer os meus irmãos na provação. É fortalecer meus irmãos na provação, falando o seguinte, ó, permanece firme, guarda a sua fé, completa aí a sua carreira. Por quê? Porque você vai entrar no reino dos céus, essa é a sua porta. Persevera. Persevera, irmãos, porque nós estamos abrindo a nossa porta para a entrada no reino dos céus. É isso que a tribulação, é isso que perseguição, é isso que lutas, é isso que problemas geram em nós. Porque eles não são problemas, eles são um bom condutor de me fazer entrar no reino dos céus. E aqui, ó, o passar de muitas tribulações, não fala assim, você vai passar uma, acabou, é muitas. Então, irmãos, nós não enxergamos às vezes essas coisas. E aí a gente olha para o problema, irmãos, e tudo se torna maior. Nada pode ser maior, irmãos, do que Deus na sua vida. Nada pode ser maior, irmãos. E eu quero realmente trazer esse entendimento, irmãos, porque está vindo uma onda de medo. Agora é a onda número 4 de não sei o quê. Agora é não sei o quê. Irmãos, o medo não pode entrar em nós. A minha fé, ela continua do mesmo jeito. O problema é que nós estamos medindo a tribulação, nós estamos medindo o que está acontecendo, irmãos. Mas é um bom combate. É um bom combate da fé. É isso que nós precisamos entender, irmãos, que Deus não desiste de nós em meio à tribulação. Ele só quer forjar em nós uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Abra lá em Lucas, capítulo 22. Eu quero te mostrar a diferença de quando você está com Jesus na tribulação de Jesus e quando Jesus está com você na sua. Parece a mesma, né? Não é. Falei duas coisas diferentes, irmãos. Quero trazer algo no seu coração nessa noite. Um paralelo entre Jesus e Pedro. 22, versículo 28. Irmãos, aqui Jesus tinha acabado de ceiar com os discípulos. Aqui Jesus tinha acabado de falar que o traidor ia trair, que o que ia negar. Ele tinha acabado de lavar os pés ali dos discípulos. Você quer tribulação maior do que a de Jesus, irmãos? Porque a cruz foi o final, mas antes, hora antes, irmãos, ele preparou uma ceia. Ele ceiou, ele serviu os discípulos, sabendo que horas na frente ele iria ser moído, né? Cuspido, chicoteado. Horas antes da tribulação dele, ele sabia, a Bíblia diz então, em Lucas 22, que ele foi celebrar uma Páscoa. Quando nós estamos na tribulação, irmãos, nós celebramos. Jesus foi celebrar, irmãos. A Bíblia diz que depois que ele ceiou, ele cantou um hino. Ele sabia o que ia acontecer horas na frente. Ele cantou um hino. Começou a adorar. Seja exaltado. Ele começou a adorar, irmãos. Sei lá, Hosana, né? Naquela época, vamos pôr Hosana. Entendeu? Ele cantou um hino depois ali da ceia. Olha a diferença de alguém maduro, de alguém na tribulação. Jesus.
Os discípulos acabam de ceiar, irmãos, e ele fala assim: olha, agora, né, o cordeiro, agora eu vou ser tomado. Os discípulos começam a brigar, depois de uma santa ceia, irmãos, os discípulos quebraram o pau. E Jesus: gente, para de brigar, eu que sou o maior, vocês não deveriam estar me servindo, eu que sou o maior, não estou sendo servido, eu servi vocês, lavei o pé de vocês, porque vocês estão brigando. Briga não. Olha que interessante. E acaba a briga, ele fala uma das coisas mais lindas. Olha o que ele fala. Depois aí, 22, 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, tribulações, lutas, diferenças. Olha o que ele falou: vós sois os que estão aqui passando comigo as minhas tentações. Mesmo ali, depois de uma briga toda, irmãos, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Próximo. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus, no meio da tribulação tudo, mesmo eles brigando, ele falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Permaneçam firmes, porque vocês estão aqui comigo num momento difícil, e eu estou entregando para vocês o meu reino. O Senhor manda dizer que nessa noite Ele está entregando o reino dEle a vocês. Em meio a tribulações, Ele está entregando o reino dEle nas nossas mãos. Você sabe o poder que é isso? Ele está entregando em meio a todo esse Covid, em meio a todo problema financeiro, em meio a lutas, em meio a doença, em meio a igreja não está toda cheia, em meio a todas as coisas, Ele está entregando o reino nas suas mãos. Até que Ele venha e nós possamos ceiar com Ele. Há um reino nas nossas mãos, irmãos. Mas nós precisamos entender o que é tribulação. Nós precisamos entender o que é dificuldade. E o que é permanecer com Ele. Porque vocês permaneceram comigo. Irmãos, é dia de nós permanecermos com o que a palavra diz. Com o que quem Jesus é. E com quem o reino dEle é. Permaneça com isso. O resto, irmãos, é resto. Permaneça com Ele. Permaneça com Ele. Porque Ele vai se lembrar disso. Então, tribulação, irmãos, não é ruim, ela é boa. O combate não é ruim. Completar a carreira não é ruim. E guardar a fé não é ruim. Ela só precisa ter um adjetivo na sua boca, para quando ela vier você falar: está forjando o meu caráter, para me tornar íntegro, perseverante, me gerando experiência, para me dar esperança de um reino aberto para mim. Isso, essa convicção precisa entrar. Essa convicção precisa entrar dentro de nós. Por quê? Olha que interessante, acaba a ceia, irmão. Jesus vai ser pego daqui a pouco, porque dali ele sai para orar no Getsemane, dali ele vai ser preso e dali tudo acontece. Mas tem um negocinho antes que acontece. Próximo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E acontecia a maior obra, a carreira de Jesus ia ser completada a poucas horas. O que ele lança aqui? Porque aí eu fui entender o que é tribulação. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar a sua vida. Como trigo. Irmãos, isso é muito louco. Porque eu creio que quem começou a discussão foi Pedro, irmãos. Porque queria brigar, né? Quem ia sentar no lugar de Jesus ali? Pedro, irmãos. Fala menos que eu tenho 3 Pedro em casa. Né? Mas Pedro, irmãos, estava ali. E aí Jesus fala. Daqui eu ouvi ele rir.
Os dois riem, meu Pedro. Mas aí, Pedro, irmãos, Jesus vira para Pedro e fala: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar a sua vida como trigo. Eu achei muito interessante, porque assim, tudo Pedro, ele era o que estava à frente. Mas Jesus nunca desistiu de Pedro, como nunca desistiu de mim. Interessante isso, né? Pedro estava numa tribulação, irmãos, num barco, em meio a uma grande tempestade, Olha a fé desse homem, viu Jesus vindo sobre as águas. Senhor, deixa eu ir com você. Ele vai até Jesus. Que sobrenatural é esse, irmãos? Porque quanto mais perto de Jesus, mais sobrenatural você vive, né? Quer viver sobrenatural, irmãos? Pede para chegar mais perto de Jesus. Então Pedro vai mais perto, vive o sobrenatural. De repente, irmão, os ventos. Ele olha para a tempestade, irmãos, e aí ele afunda. Ali Jesus podia falar: Pedro, mas tu é cabeção mesmo, morre, né, afogado, pelo amor de Deus. Não, ele estende a mão, pega e fala: deixa eu te levar para um lugar seguro, e põe dentro do barco. Jesus nunca desiste, irmãos, mesmo quando nós duvidamos, mesmo quando nós olhamos para a tempestade, mesmo quando na tribulação a gente murmura, mesmo quando no problema a gente reclama, Jesus pega pela mão e fala: deixa eu te levar para um lugar seguro. Deixa eu te levar para um lugar seguro. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: se você olhou para o vento, e se você tem passado por problemas que não consegue sair, Jesus ainda estende a mão e te leva para um lugar seguro. Mas você precisa entender que você precisa deixar Jesus te levar para um lugar seguro. Deus não nos livra da tribulação, mas Ele nos ensina na tribulação. E aí você vê então Jesus, antes de ir para a cruz, ainda dá um dos maiores ensinos sobre perseverar na tribulação para Pedro. Ele vira e fala: Simão, Simão. Ou seja, Jesus que tinha trocado o nome de Simão, Jesus que tinha trocado o nome de Pedro, irmãos. Ele vira e fala assim: por que ele usou ali Simão em vez dele usar Pedro? Ele quis dizer o seguinte: Pedro, não volta a ser o que você era. Pedro, não volta a crer como você cria. Pedro, não volta lá na onde você começou. Era isso que ele estava dizendo. Simão, Simão, você lembra onde você começou? Era isso que ele estava falando. Ele fala: eis que Satanás pediu para te peneirar como trigo. E aí eu fui ver o que é o trigo, irmão. Por que ele igualou Pedro a trigo? Por que ele igualou Pedro a trigo, irmãos? O trigo, se você for ler a parábola de Mateus capítulo 13, onde conta a parábola do joio e do trigo, ali em Mateus capítulo 13, fala que o quê? O semeador saiu a semear e plantou o trigo, né? É ou não é? E aí ele jogou o trigo, mas aí durante a noite, enquanto os trabalhadores dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. E aí no outro dia, quando eles acordaram, foram lá e falaram assim: olha lá, plantaram o joio junto com o trigo, vamos arrancar. E aí o agricultor fala: não arranca o joio não, deixa que eles vão crescer, e depois que crescer, a gente separa. Mas ali ele fala: Simão, Satanás pediu para te peneirar como o trigo. O trigo, irmãos, é uma boa semente. Fala assim: eu sou uma boa semente. Você é como o trigo, irmãos. Você é como o trigo, irmãos. Então Satanás, sabendo que Pedro seria uma excelente semente, ele pede para peneirar ele. Antes da semente o quê? Germinar. Deixa eu peneirar essa semente. E aí Jesus fala: opa, não vou deixar. Não vou deixar. Por quê, irmãos? Porque
se Pedro fosse fosse peneirado naquele momento, ele seria ferido. O trigo, quando ele é plantado, quando ele fica maduro, ele solta da casca. Quando ele solta da casca, ele passa na peneira, você faz assim, o trigo solta. E aquela semente é levada para o celeiro. Mas se ela é nova, ela está grudada na casca. E por estar grudada na casca, ela não solta, ela se fere e morre. Agora, quem perde, irmãos, não é a semente. É o agricultor que plantou a semente. Então, por isso que ele espera o tempo certo. E quando Satanás pede para peneirar Pedro, Jesus fala, não é o momento. Porque havia um ensino aqui que Pedro precisava aprender, que nós precisamos aprender. Que a tribulação gera em nós a experiência, e a experiência é perseverança. Com a esperança. Pedro não tinha passado a experiência de ver uma obra ser completada. Abra em Hebreus capítulo 13, versículo, se não for o 35, acho que é o 36. Hebreus 13, versículo, fazendo um favor. Não, 36. É? Deixa só eu abrir aqui na minha Bíblia. Eu acho que eu anotei aqui, peraí. É aquele versículo que fala, ouça os seus líderes e imitai a vossa fé. É 12? Obrigada, não é 12, é 13:36. Obrigada. 13:36. 12, perdão, ela falou que é 12. Ah, tá. Por isso fique também Jesus para... Não é esse não. Não é esse não. 12:36. Oh. Não é? Eu que errei. Não é. É Atos 13:36. Estou em Hebreus aqui. Outra coisa que eu queria falar de Hebreus. Eu vou falar esse, mas não era esse que eu ia falar não. Mas é esse também. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Não, volta lá o Vitor. Davi serviu a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Numa outra tradução fala, conforme o propósito de Deus. Irmãos, deixa eu lembrar o versículo, é Hebreus 13:7. Abre aí. Eu quero falar de Davi também, mas lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Presta atenção aqui. Olha o ensino que Jesus queria dar para Simão. Lembrai-vos dos vossos guias. Noutra tradução fala líderes. Os quais os pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé. Uma vez o pastor Fábio pregou uma coisa, ele falou assim, em Eclesiastes, que o melhor dia da nossa vida não é o dia que a gente nasce, é o dia que a gente morre. Eclesiastes fala sobre isso. Por que o melhor dia da nossa vida é o dia da morte? Por causa desse versículo.
A gente imita a fé, irmãos, daqueles que concluíram o propósito de Deus na sua vida. Por isso que Hebreus 11 fala dos homens de fé, porque eles concluíram um propósito. Jesus estava falando: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar a sua vida. Porém eu roguei ao Pai para não fazer. Sabe por quê, irmãos? Ele não podia sem antes ver a obra concluída de Jesus, porque ele iria negar. E se ele negasse, não visse uma obra concluída, irmãos, ele não teria o que imitar. Então Jesus falou assim: você vai passar comigo pela provação, você vai passar comigo pela tentação, mas deixa eu te falar uma coisa: fique com o que eu estou falando para você. Estou te entregando um reino, e quando eu te entregar esse reino, eu vou concluir a minha carreira, só que ela não para em mim, ela para em vós. Por isso que lá em João, depois capítulo 21, quando ele morre, ressuscita e vem estar com João, ele pergunta para Pedro, ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Agora que você não está mais um trigo novo, preso a coisas, você viu eu completar a obra, apacenta minhas ovelhas. Porque agora eu posso deixar você ser peneirado. Agora eu posso deixar a peneira vir, sabe por quê? Nada mais te prende a essa terra. Agora você está solto, e solto a semente, irmãos, ela pode produzir. O 31 de Lucas 22 que a gente estava lendo, vai lá, fazendo um favor, o Vitor. 32. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus. Tribulação, irmãos, é para que a minha fé fortaleça, para que eu possa fortalecer os meus irmãos. Por isso que gera experiência. A minha tribulação gera uma experiência que faz eu fortalecer o meu irmão. É isso que ele está falando: Pedro, você precisa, o diabo quer te peneirar, mas você não está pronto. Mas quando você vê pronto em mim, consumado em mim, você vai o quê? Fortalecer a tua fé. E quando você converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Próximo versículo. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Toda vez, irmãos, Pedro não estava pronto. Mas Pedro sempre dá o fora dele, né, irmãos? Sempre dá o fora dele. Ele não estava pronto aqui. Por quê? Porque ele não tinha visto concluído. Jesus fala: Pedro, Satanás está pedindo para te peneirar, mas eu roguei por você. Não, Jesus, eu estou pronto, morro com você hoje. Aí o 34, Jesus fala: Pedro, não fala bobeira. Você vai me negar daqui poucas horas, 3 vezes. Fala besteira para mim, não. Versículo 34 fala isso. Você vai me negar. Irmãos, ele não estava pronto. Deixa eu te falar uma coisa: na tribulação que você vê se uma pessoa está pronta, se ela está tão ligada ao que ela está vendo na tribulação, ou ao Deus que está pondo na boca dela, que aquela tribulação está forjando o caráter dela, que naquela tribulação ela está vindo orar, que naquela tribulação ela está mais firme na palavra, que naquela tribulação ela está confessando a palavra. Jesus fala para ele: não, você não passou a tribulação ainda, você não está pronto nada, você vai me negar. Irmãos, você precisa entender o trigo, na parábola do trigo, ali no capítulo 13 de Mateus, irmãos, quando ele fala, ele fala assim: olha, e os inimigos vieram ceifar o joio durante a noite. Plantar durante a noite. Noite fala, irmãos, de algo que eu não tenho controle. Eu e você somos a boa semente. Mas eu não tenho controle quando eu estou dormindo, irmãos. Eu tenho. Quando você está dirigindo um carro, que você está com sono, irmãos, se você não parar, o que acontece?
você vai sofrer um acidente. Porque você não tem controle, irmãos. Tem hora, irmãos, que você pode tomar 15 cafés, irmãos, que o sono vem, você cochila. Você tem que dormir. Então, na hora que ele fala assim, olha, ele veio e semeou à noite, ali está falando o seguinte, a semente é boa, mas às vezes, durante a noite, ou às vezes a gente não tem controle do que está acontecendo ao nosso redor, irmãos. Nós não temos controle do que está acontecendo, mas não quer dizer que a semente não é boa. Você pode não ter controle, irmãos. As 10 virgens, as 10 dormiram, não dormiram? Elas tiveram controle, irmão? Não, todas elas dormiram. A questão é que 5 estavam prontas quando acordou. Você só precisa estar pronto, irmãos. Você só precisa estar pronto, não importa o que estão semeando ao teu redor, não importa o que está acontecendo ao teu redor. É isso que você precisa entender. O joio, irmãos, nunca impede o crescimento da semente. Se impedisse, Jesus tinha falado, arranca. Por que ele falou, não arranca? Porque circunstância nenhuma impede eu e você de crescer em Deus. Circunstância nenhuma impede eu e você de crescer em Deus. O joio, irmãos, quando ele cresce, ele é parecido com o trigo. Sabe qual que é a diferença? É que dentro do joio não tem semente, mas dentro do trigo tem 3 fileiras de semente, e cada fileira produz 10 sementes. Por isso que ele fala, o trigo, ele produz no mínimo 3 fileiras de espiguinha, e cada fileira tem 10 sementes. Por isso que ele fala, tem umas que dão um pouco mais, por isso que ele fala que nós vamos colher a 30, 60, a 100 por uma, por causa do trigo. E por isso que ele não deixou os não de Deus, quando ele fala na parábola de Mateus 13, não arrancai o joio, não é porque ele está preocupado com o joio, ele está preocupado com o trigo, irmãos, com a semente. O joio, se você arrancar um feixe de joio, você arranca nada, porque ele não tem semente. Mas se você arrancar junto com ele o trigo, você perde no mínimo 30 sementes. Então por isso que Deus se preocupou com o quê? Não arranque junto, para não perder nenhuma semente. Porque quando crescer, eu vou ter 100 por 1. Quando você crescer, você vai ter 100 por 1. Então não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa se durante a noite semearam coisa ruim, não importa o que está acontecendo na sua empresa, não importa o que está acontecendo aí fora, você vai produzir a 100 por 1. Por quê? Porque está produzindo em você perseverança, está produzindo em você uma experiência, e essa experiência é a esperança de um reino estar sendo aberto para você, e esse reino aberto para você é o céu que foi dado nas suas mãos, de um reino que é seu. Esse reino é nosso. Então, queridos, não há tribulação. Então, a partir de hoje, começa a pôr um adjetivo no seu combate. O seu combate é bom. O seu combate é valoroso, é louvável, é admirável, é digno de honra. É isso que significa. Por quê, irmãos? Era isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, vai acontecer algo, mas deixa eu te falar, fica firme, persevera. Porque eu não vou deixar Satanás te ferir antes do tempo. Ele pediu para peneirar enquanto você é um trigo novo. Mas deixa eu te falar, na hora que você passar e ver a obra concluída na sua vida, você vai ser um trigo maduro. E aí sim, pode te peneirar, porque você vai ter produzido a 100 por 1. Por isso que Pedro, irmãos, depois que Jesus morreu e que ele entendeu, a primeira pregação dele era 3.000 convertidos. Porque ele foi produzir o quê? Algo maduro. E na primeira colheita, na primeira plantação dele, mais de 3.000 batizados. É assim que é passar pela provação com Jesus. O problema é que nós não entendemos, irmãos, e a gente começa a reclamar, e a gente começa a ver que está tudo dando contrário.
Não está dando contrário, peraí. A fé, a tribulação uma vez confirmada, você permanecendo firme, inabalável, irmãos, ela vai produzir algo dentro de você. Ela vai produzir fruto. Ela vai produzir esse fruto, irmãos. Quero chamar o pessoal do louvor. Ela vai produzir esse fruto. Você sabe por que Deus permitiu peneirar Jó? Porque Jó estava maduro. Jó era um trigo maduro. Satanás achou que ele estava preso à casca, ao que ele tinha. Ele estava preso ao que ele era. Você está preso à sua casca ou você está preso ao que você é? O que você é, o quanto você está ligado nele, o quanto a tribulação, o quanto os problemas, e o quanto, porque nós vamos passar por problemas, como diz a pastora Débora, não vai melhorar, irmãos, vai piorar. E se piorar, são mais tribulações, mas é motivo de alegria o passar, por tribulações, irmãos. É na fornalha e fora da fornalha. Você vai estar sorrindo, fazendo como Jesus, irmãos, celebrando, cantando hinos. E falando, calma, Satanás está tentando, mas deixa eu te falar, eu estou produzindo algo que vai fazer você ficar maduro. Que vai fazer você ficar maduro. Irmãos, nós somos boa semente. Nós somos boa semente. O joio não nos atrapalha, irmãos. O joio não vai nos atrapalhar. Tudo depende de quem você é. Feche os seus olhos. Tudo depende do quanto você tem olhado para Deus e trazido isso para as suas tribulações. Quando você olha para a tribulação, você vê Deus formando em você um caráter inabalável, fazendo você uma pessoa íntegra, fazendo não te faltar nada. Ou você não vê Deus. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para um novo tempo. E aí você pergunta por que Jesus não queria deixar Pedro passar por aquela prova. Porque Ele ama a semente. Ele ama a semente. E Ele não ia deixar ferir o que Ele estava investindo em Pedro em 3 anos e meio, irmãos. Ele não ia deixar ser perdido. O que Deus está investindo na sua vida, Ele não vai deixar ser perdido. Porque você é a semente que vai produzir para Ele a 100 por 1, a 30, 60, a 90, a 100 por 1. Ele não vai deixar ferir antes do tempo, mas desde que em você esteja sendo produzido um coração que permanece firme. Um coração que entendeu que é uma experiência, irmãos. Pedro passou pela experiência, irmãos. E foi tão forte essa experiência, irmãos, que ele completou a carreira dele sendo crucificado igual Jesus, mas de cabeça para baixo. Porque a experiência, irmãos, te faz olhar para a carreira, querer completar ela a que preço for. Mesmo que se for parecida com a de Jesus. Você está pronto, querido, para deixar produzir na tribulação a experiência necessária para gerar esperança de um reino nas tuas mãos? Senhor, nessa noite eu quero declarar que essa igreja não é mais presa ao medo. Eu quero declarar que nessa igreja não é mais controlada pelo medo que lá fora tem controlado as pessoas. Eu quero declarar que essa igreja tem um reino em suas mãos. Eu quero declarar que essa igreja caminha para ter as experiências com o Senhor. Eu quero declarar que todos aqueles que estão nos assistindo têm sido convidados para participar de um reino que não vai prender a essa terra, mas vai prender eles ao céu, que vai levar para um reino que é sentar à mesa e comer e beber com o Senhor. Deus, que nessa noite o Senhor produza em nós a esperança de crer que o Senhor está conosco em todas as tentações, em todas as tribulações.
tribulações, em todas as perseguições, mas que o Senhor é o nosso alvo, e o Senhor tem intercedido por nós, tem intercedido pela nossa casa, tem intercedido pela nossa família. O Senhor tem deixado, o Senhor tem olhado para nós e tem nos amado para não sermos feridos, ó Deus. Irmãos, Deus está nos levando a esse novo tempo. Levante as suas mãos e comece a agradecer. Talvez você não tenha agradecido, mesmo pelas tribulações. Senhor, comece a agradecer.